Eu quero começar este vídeo fazendo uma pergunta bem simples. O que é que tem a ver as igrejas evangélicas e o cristianismo com a Bíblia? O que tem a ver a Bíblia com as igrejas evangélicas? Em alguns casos, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Porque se elas desprezam os ensinos e as doutrinas da palavra de Deus, na qual elas se baseiam, né, e elas deveriam se basear, e nesse caso elas têm tudo a ver, porque é a Bíblia Sagrada que dá sustentação e argumentos para a existência de uma igreja. É a Bíblia Sagrada que dá os argumentos para que uma igreja seja fundada. Se a igreja não tem Bíblia e não segue as doutrinas de Jesus Cristo, ela não tem razão de ser, ela nem tem razão de existir. Porque a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Quer dizer, é a igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo, evangélica porque ela se fundamenta no Evangelho de Cristo, né? Não apenas o nome evangélico, mas por causa do Evangelho de Jesus Cristo, ela é a guardiã do Novo Testamento, assim como o judeu é o guardião, né, do Velho Testamento. O que seria, por exemplo, o judaísmo sem a Bíblia Sagrada? O que seria do judaísmo sem o Velho Testamento? Ele não existiria. Então, se em algum lugar alguém funda o judaísmo sem a Bíblia, esse judaísmo não tem nada a ver com nada. Ele pode levar o nome que quiser, mas não é judaísmo coisa nenhuma. A Bíblia Sagrada, o testemunho que a palavra de Deus dá de si mesmo é este. Ela é um martelo que despedaça a penha, que esmiuça as rochas. É como um martelo que quebra pedras, né? Ela é pão para aquele que tem fome, ela é água para aquele que tem sede. Ela é, enfim, a espada que Deus usa para pelejar contra os homens. Ela é uma espada que traz juízo e morte, né? Julgamento da parte de Deus, como está escrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem é que nós temos de tratar? A quem nós devemos prestar contas pelos nossos atos e pela nossa vida? É a Deus que prestamos contas. Então, se alguém pega a Bíblia, o Velho Testamento, vamos tomar por exemplo o livro de Apocalipse, que lá no capítulo 21, versículo 8 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os abomináveis, os incrédulos, os fornicários e todos os que amam e praticam a mentira. Então, se alguém funda uma igreja e suprime esta palavra, fornicários, fornicadores, quer dizer, todo tipo de imoralidade sexual, aí se ela suprime essa palavra e cria uma igreja, automaticamente esta palavra se torna uma maldição para aquelas pessoas que fazem parte daquela igreja, que fazem parte daquele grupo, porque Jesus diz no final: se alguém tirar uma palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Se alguém acrescentar alguma coisa, as pragas que estão escritas nesse livro virão sobre ele.
Então, este grupo de pessoas que se colocam numa igreja para modificar o Evangelho de Cristo, eles estão debaixo da maldição de Deus, estão condenados pela palavra de Deus. Não se trata de um julgamento nosso. A palavra de Deus é que traz o juízo, pois ela é uma espada. A espada com que Jesus peleja contra os ímpios e contra os pecadores. É interessante notar que, quando eu citei num outro vídeo, aquela palavra que diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os sinais que em ti se fizeram, a muitos elas teriam se convertido, né? Elas teriam se convertido com saco e com cinza. E quando Jesus diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, e você sabe qual eram as práticas de Sodoma e Gomorra? Imoralidade sexual, né? A depravação humana. Ali havia, Jesus diz assim: haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aqueles que utilizam a Bíblia para justificar estas práticas. Veja aqui que não é aquele discurso fantasioso, aquele discurso covarde, aquele discurso medroso, aquele discurso que muitos pastores fazem a respeito desses grupos de LGBT, dizendo: nós não podemos julgar, nós não podemos condenar. Claro que nós não podemos, nós não somos juízes. A palavra de Deus os julga. A palavra de Deus condena os seus atos imorais. E essas pessoas, como eu vi muitos homens assim, declaradamente gays, que assumiram a sua homossexualidade, mas eles diziam que eles estavam errados. Eu digo que um homem como esse pode surpreender a estas pessoas malignas que entram na igreja para modificar, para destruir as doutrinas da igreja, para afrontar a Deus, para desfazer aquilo que ele está fazendo, para justificar suas práticas imorais, suas práticas malignas. Uma igreja que não segue a doutrina de Jesus Cristo não pode ser chamada de igreja. O que devemos fazer com isso? A Bíblia diz: dos tais afasta-te. Nenhuma igreja pode justificar suas práticas malignas para poder se posicionar como igreja. Não existe a igreja dos maconheiros, não existe a igreja dos gays, não existe a igreja dos bebedores de cachaça, não existe a igreja dos carnavalescos. Dê o nome que você quiser. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja evangélica. Ela é uma igreja que segue o evangelho. Esta postura vergonhosa, esta postura afrontosa de dizer que um conjunto de samba, uma escola de samba, como um determinado pastor colocou dentro da sua igreja, uma escola de samba em 2019, dizendo: essa escola de samba, muitos aceitaram Jesus. Não é de aceitar Jesus. A Bíblia não diz assim: ide por todo mundo e sambai o evangelho, ide por todo mundo e representai o evangelho. Evangelizar é pregar o evangelho. Evangelizar é fazer discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que Jesus mandou e não destruindo a doutrina da igreja para justificar a sua carnalidade. Dentro de uma igreja assim, a única coisa que tem valor é o seu dinheiro. É o seu dinheiro que dá sustentação a esta iniquidade, a esta profanação, a esta afronta, não apenas a Deus, mas aos seus próprios colaboradores. Quando dizem que são igreja, mas promovem a imoralidade, justificando as práticas que a Bíblia condena, que Deus condena, não é a igreja que condena. Alguém chega para mim e diz assim: a nossa igreja foi pioneira em ordenar pastoras. Quem te deu o direito de modificar aquilo que está escrito? Durante 2000 anos,
essa doutrina esteve escondida dentro da Bíblia e só agora foram descobrir? Ou é o maldito feminismo e os seus defensores que trouxeram isso? Eu vou mostrar para você um vídeo. Se eu tiver coragem de mostrar, porque é um vídeo muito forte, para você ver o que é o feminismo. Às vezes as práticas feministas. E tem sempre aquelas pessoas que vêm com aquelas palavras, né? Meio que você sabe que nós estamos numa guerra. Vamos pegar, a igreja tem que tirar de dentro dela não apenas a Bíblia para justificar sua existência, mas também os hinos da harpa cristã. Hinos como aquele que fala de um pendão real, prontos a sofrer, prontos a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora vem lá o fulano de tal, da igreja tal, dizendo, não, nós não podemos julgar. O outro vem, nós temos que aceitar. São um bando de covardes. E eles estão ali escritos, mas quanto aos covardes, o seu lugar ficarão de fora junto com os cães. Os covardes, os cães, os profanadores, os mentirosos, os feiticeiros. Você pode, por exemplo, abrir uma igreja evangélica para os praticantes de feitiçaria e da macumbaria? Seria razoável uma coisa dessas? Não. Mas a Bíblia diz, no livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 9, que a loucura desses homens, eles não irão adiante, porque a todos será manifesta a sua loucura. A todos ficará manifesta a sua loucura. A gente só espera que estas frutas podres caiam finalmente, porque essas coisas elas não podem, nós não podemos evitar que elas aconteçam. O que nós não podemos é nos contaminar com isso, porque muitas vezes o nosso único consolo, quando vemos tanta iniquidade, tanta maldade sendo praticada em nome de Jesus Cristo, em nome da igreja, em nome da Bíblia Sagrada, igrejas que não têm absolutamente nada a ver com a Bíblia, e aqueles que estão dentro dela estão enganados e estão perdidos, porque a Bíblia não nos manda andar correndo atrás de igreja. Desde o Velho Testamento, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz, não venhais a Gilgal, não busqueis a Betel, buscai-me e vivei. E Gilgal e Betel eram lugares de culto, onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. Mas aqueles lugares se tornaram tão corruptos, que os profetas o apelidaram em vez de Betel, apelidaram aquele lugar de Bet-Aven, que antes era a casa de Deus, passou a ser chamado de casa de nada. Então Deus diz, buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e viver, mas não busqueis a Betel nem a Gilgal. E para a mulher lá samaritana, Jesus diz assim, não é em Jerusalém, nem na Judéia, nem em Samaria que se adora a Deus. Mas aquele que quer adorar a Deus, o adorará em espírito e em verdade. Então junte-se àqueles que andam com Jesus e com a Bíblia. Se você quiser ser salvo deste mundo, se você quiser fugir do juízo de Deus que virá sobre este mundo, aparte-se desses lugares onde se justifica o erro e o pecado. Muito mais esperança existe para um gay. Muito mais esperança existe para qualquer pessoa que se diga LGBTQ+, e sei lá o quê. Se ela confessar os pecados e dizer, Senhor, eu sou isso aqui, o que eu posso fazer? Haverá mais esperança para essa pessoa do que para uma pessoa que utiliza a Bíblia para justificar aquilo que Deus condena abertamente. O juízo sobre esse será mais. Porque o conhecimento traz essa responsabilidade. A quem muito é dado, muito é exigido. Melhor, a Bíblia diz, melhor lhes fora nunca ter conhecido o caminho da verdade, do que, depois de haver conhecido, tornarem outras vezes a ir para o mesmo lugar e fazer as mesmas práticas. Porque, na verdade,
Tornou-se o seu estado último pior do que o primeiro. A porca lavada voltou ao espojadouro de lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Que Deus tenha misericórdia e dê esse entendimento para nós. Igreja não salva. As igrejas ultimamente não seguem a Bíblia e não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. O que salva é a fé em Jesus Cristo e a perseverança na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.